Olá pessoal, tudo bem aí? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade? Olha que lugar bonito. Tô aqui de boa. Passando aqui para falar com vocês mais um assunto que eu acho que é interessante, porque as pessoas têm muitas questões a respeito. Algumas questões a respeito da minha vida, dos meus posicionamentos. E eu tô colocando nesse canal para todo mundo. Pessoas que querem saber o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, como eu vejo as coisas. E nesse lugar maravilhoso aqui, ó, amo a natureza, amo o verde, as águas. Eu quero compartilhar algo com você. Eu tenho passado os últimos 10 anos numa grande luta, que não é uma grande luta, porque se torna luta quando pessoas queridas, elas exigem de você aquilo que até onde a mente delas alcança a respeito da sua vida, né? Porque na verdade nós não vemos as pessoas como elas verdadeiramente são. Nós vemos as pessoas segundo a nossa capacidade de ver, segundo a nossa capacidade de compreensão. E nós discernimos as pessoas segundo as nossas capacidades, segundo as nossas... Se eu tenho uma expansão maior na compreensão, eu verei essa pessoa numa expansão maior. Se eu tenho uma expansão diminuída, eu vou ver todo mundo pequeno, assim como a minha cabeça é. Então a nossa compreensão é o que faz a gente ver as coisas, não como elas são, mas como nós somos, né? A nossa capacidade perceptiva, a maneira que nós olhamos, e todas essas coisas têm uma influência social, cultural, familiar, né? Se você perceber, dentro de um ambiente familiar, que está dentro de uma realidade provinciana, todos veem as coisas mais ou menos da mesma forma. Se sair fora daquele contexto, ela já começa vai ampliando a visão e ela vai vendo de maneira diferente. Ela olha para o lado de fora, não para o lado de dentro mais. Olhar para o lado de dentro, todos veem da mesma forma. É uma egrégora, é uma atmosfera que é criada através da movimentação e obediência, amor, carinho, aquilo. Essa é a regra. E aí essa energia vai sendo emanada através de uma pessoa, através de todos que estão ali, e gera essa energia que governa sobre todos, né? E você precisa caminhar segundo os critérios daquela galera. Por exemplo, se eles gostam de sentar na beira da fogueira e tomar cerveja e ficar falando bobeira, você tem que fazer isso para você viver a aceitação. Se você não fizer, você virar as costas ali daquela fogueira, todo mundo vai sentar além de você, porque eles te enxergam segundo a limitação que eles têm, né? E eu tenho vivido, como eu comecei falando, eu tenho vivido uma grande guerra, que não é uma grande guerra. É essa coisa das pessoas me verem segundo a capacidade delas, mesmo pessoas que me amam. E muitas esperam de mim ou exigem de mim uma igreja, ou uma instituição religiosa, ou sei lá, um centro de adoração, que eu gosto muito disso, né? Se eu tivesse dinheiro, meu dinheiro, sem depender de dinheiro dos outros para fazer essa coisa, eu faria. Mas hoje o meu dinheiro é para minha família, tô construindo, né? Eu fiquei muito tempo no meio da religiosidade, dedicando a minha vida, e hoje eu tenho que correr atrás do tempo perdido, né? Ganhei no conhecimento, ganhei na sabedoria de entender tudo aquilo que eu não quero para minha vida. Aquilo que eu tive dificuldade de sair, né? Uma lei, né? Eu tenho algumas leis na minha vida que todo lugar que você tem dificuldade de sair e você consegue, nunca mais volte nele. E eu tive muita dificuldade de sair por conta do apego, o amor, amar as pessoas, o apego pelas pessoas, apegado em pessoas e uma visão, uma realidade. Mas na verdade eu tô passando aqui não para ficar falando sobre isso. Eu passei aqui só para falar não. Falo um monte de coisa, mas para falar sobre o porquê eu não quero ser um líder de uma comunidade religiosa, evangélica, judaica,
messiânica, esotérica, espiritualista. Quem tem planos de querer abrir alguma coisa comigo pode tirar o cavalinho da chuva, que isso não vai acontecer. Eu sou cavaleiro solitário, eu sou lobo solitário. Ando com as pessoas, mas não tenho um acordo com ninguém. Porque eu já tive muitas vezes na minha vida, no passado, e isso me gerou muito roubo de tempo. E eu não posso mais, com a minha idade, ficar perdendo tempo. Eu tenho 2 filhos pequenos. E eu preciso construir uma realidade para eles antes de eu partir desse plano, dessa vida. Eu tenho essa preocupação. Eu acredito em alguns princípios, né? Salomão, ele fala assim, que o bom pai, o pai digno, aquele pai que tem que ser reconhecido como alguém que é verdadeiro, é aquele que deixa herança para o seu filho. Aquele que trabalha não somente para si, aquele que trabalha para construir uma realidade para sua família. E dentro dessa coisa de igreja, desse parque de infância, desse disse que me disse, dessa fofocaiada, dessa invasão de privacidade, desse assassinato de reputação, no meio desse povo todo, eu perdi muito tempo da minha vida. Se eu tivesse chego, por exemplo, nos Estados Unidos, por minha conta mesmo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a minha família estaria numa outra condição, eu teria vivido menos estresse, eu não precisaria estar correndo atrás das coisas que eu estou correndo hoje. Estou correndo, estou sendo eficiente no que eu estou fazendo, não estou perdendo tempo, porque o bom da experiência é que quando você é mais velho, você não tem mais tanta força, como um garoto que gosta de ficar mostrando o peito para mostrar que é forte, não sei o quê, que ele é capaz, que ele é o cara, que ele tem uma capacidade intelectual, que ele gosta de debates intelectuais, etc. Então você não perde mais tempo com essas coisas, você vai para cima daquilo que verdadeiramente tem que ser, segundo a sua visão. Então o bom de você andar sozinho é que você anda segundo a sua própria visão, você não anda segundo o que as pessoas acham, pensam, ou desejam, ou mentalizam a respeito da sua vida. Você fala o que você quer, você vive a sua vida da maneira que você quer. É claro, no meio desse caminho nós vamos encontrando companheiros que entendem e respeitam essa minha postura, e com certeza são colocados, caminham juntos, como companheiros do destino, mas não como senhores da minha realidade, do meu caminho, não como aqueles que determinam como as coisas devem ser com as suas opiniões. Porque é o que eu falo, não adianta querer ter opinião relacionada à minha vida, vai ter opinião relacionada à sua. Entendeu? Tudo aquilo que você pensa que os outros têm que fazer, faça você na sua. Esse é um princípio. Por quê? Eu procuro colocar a minha mentalidade dentro de uma plataforma de não condicionamento de ninguém. Essa é a minha maior doutrina. É uma luta, não é brincadeira não. Porque quando você tem uma liderança, você é forte na sua expressão. E se eu começo um movimento aqui, gente, já aparece um monte de gente. Aqui nos Estados Unidos, qualquer lugar. Entendeu? Mas eu vou explicar o porquê eu não quero isso. O porquê eu não quero isso, eu vou explicar. Então aquilo que você pensa que os outros têm que ser, fica lá na sua casa pensando, ou na sua cama pensando, no seu travesseiro. Não, essa pessoa vai cuidar da sua vida, porcaria, meu. Vai cuidar da sua vida. Tudo que você imaginar que o seu Zé tem que fazer, o seu João, vai fazer na sua. Não é fácil ficar pensando o que os outros têm que fazer. Aplica na sua vida. E normalmente você não é tudo aquilo que você imagina que você é. Entendeu? Eu acho que a liberdade de permitir as pessoas viverem o que elas quiserem viver e aplicar aquilo que nós achamos nas nossas próprias vidas, nos abre um caminho de compreensão, de entendimento, de empatia, de respeito, de ética, Ética de convivência, educação, que eu prezo demais. A educação. A primeira lei que circunda, que está around my life, que está ao redor da minha vida, é educação. Saber falar, chegar com conversinha, blá blá, você viu porcaria, não quero saber, cara, não tem ideia, entendeu? Então se a gente quer viver uma vida de espiritualidade, falar de coisas contundentes, é você e você, não sou eu através de você, sou eu, não sou eu através.
o que eu vejo em você. O que eu vejo é a minha limitação humana a respeito de você. Você é um universo muito maior do que a minha perspectiva. As pessoas são muito maiores, né? Eu sou muito maior do que você pensa, do que você acha. Você me vê até onde a sua visão alcança, até onde a sua mente está condicionada. Nós somos muito maiores. Isso é espiritualidade, isso é autoconhecimento. Quero sim estar caminhando com muita gente, ou poucas pessoas, mas dentro desse critério, né? Não tentem me formatar, entendeu? Mas eu penso que a gente tem que andar junto, mas desse jeito. Anda você. Anda você, faça o que você quiser. Que apego é esse comigo, com a minha vida? Eu não sou tão capaz assim, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão especialista em assuntos. Eu tenho o meu testemunho, a minha percepção, a minha forma de ver as coisas, que é segundo a minha capacidade. Também as coisas são muito maiores do que a forma que eu vejo, entendeu? Mas é a maneira que eu vejo, é a maneira que eu existo. Então eu procuro caminhos fora do julgamento para não, mas com senso crítico, sim, muito senso crítico, fora do julgamento, para ampliar a capacidade perceptiva a respeito de mim mesmo e a respeito do outro, né? Por que não institucionalização da minha vida? Deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu paguei um preço muito alto para ser o que eu sou. Eu paguei um preço de renúncia, de dedicação, de estudo. Hoje mesmo, ontem mesmo, passei o dia inteiro estudando. Hoje trabalhando, estudando. Mas tirei um tempinho e vim aqui conversar com vocês, passar as minhas experiências. Talvez você tenha uma afinidade com isso. Talvez não, e tá tudo certo. No problem. A questão financeira que envolve toda essa coisa não corresponde ao bom senso, não corresponde, e a intenção da grande maioria das pessoas que trazem recursos e colocam nos seus pés. Isso é uma suruba espiritual, uma orgia espiritual de canalização e de aprisionamento de uma pessoa que você não faz ideia. Se eu recebo dinheiro de pessoas que querem apoiar o meu processo, o meu projeto, o que eu estou fazendo, com certeza, mas não com aquela intenção de igreja, né? Eu recebo dinheiro até hoje, as pessoas que acreditam que eu tenho uma missão na Terra, tenho um projeto e querem apoiar, serem apoiadores do meu processo, do meu projeto, me ajuda muito, vocês não fazem ideia, né, financeiramente. Mas receber dinheiro dentro de instituição é complicado. Por quê? Porque a pessoa que coloca o dinheiro, quando você faz uma pregação, a pessoa vem e coloca dinheiro ali, ela sente que você é como se fosse uma pequena propriedade dela. Ela se sente participante da sua realidade. Ela não faz nada na vida dela, ela fica o dia inteiro comendo hambúrguer, tomando Coca-Cola, assistindo televisão. Aí ela vai lá num culto onde tem alguém que paga um preço de busca e de existência e de conflitos, de superação, e ela quer ser participante daquela realidade através dos 10 reais que ela entrega ali. E se você não corresponde, a preguiça é porque ela é preguiçosa, né? Ela não faz nada da vida dela, ela fica exigindo, ela não exige de todo mundo aquilo que ela não faz. Aí ela pensa que ela deu ali 100 reais, ela tem a autoridade máxima, e ela usa isso em algum momento, quando você não corresponde, quando você fala, eu não quero ser mais seu burro de carga, eu não quero ser mais o cavalo para você chupar como um carrapato no meu pescoço. Aí ela vai usar aquilo ali e usar todo o subdesenvolvimento dela, canalizado naqueles 100 reais, para te autodestruir, para te denegrir, para querer acabar, assassinar a sua reputação. Pastores de plantão, que recebem dinheiro do povo, que acham que está tirando vantagem, você está se metendo numa confusão que você não faz ideia.
Então eu não quero nenhum intencionamento na minha vida que venha proveniente de dogmas religiosos, porque isso atrasa até você desvincular, porque você fica, em algum momento você vive, porque você gasta o seu tempo fazendo isso, cuidando de pessoas, ministrando, pregando, você não tem tempo para fazer uma outra coisa a não ser isso. Se você quer fazer com excelência, você precisa se dedicar 100% a isso. E você vive dessas migalhas que te aprisionam. Você é uma grande águia, mas você é aprisionado pelo achismo dessas pessoas. Na verdade, esse dinheiro que eles colocam ali é o achismo delas a respeito de você. E quando você não corresponder, você vai sofrer muito, porque você criou um vínculo de dependência por causa da sua ignorância de toda essa coisa. Quando você viu, sua vida passou, você tem mais de 40 anos, né? Você tem uma família para cuidar, e as migalhas que você aprendeu a viver, que é dado ali, com essas migalhas que eles vão usar para tentar te assassinar, tentar te destruir, porque eles se sentem donos daquilo que você fez, né, que veio através do seu espírito criativo, da sua dedicação. Eles se sentem que você é propriedade deles, né? É a mentalidade do subdesenvolvimento, assim. Acha que fez muito por você, eles não conseguem ver nada do que foi feito, que foi entregue para a vida deles, o destino que foi mudado, nada. Apenas aquela cadeira que ele deu dinheiro para comprar, aquela mesa de som, aquela luz, e vira esse inferno, essa imundícia que dá até ânsia de vômito de falar, né? Quando você tem dignidade, você tem caráter na sua vida, e você vive situações que as pessoas se apoiam nas suas limitações para querer te assassinar, utilizando essas pequenas coisas. Nossa, eu vi um peixe enorme passando aqui, a coisa mais linda. Uau, nesse rio aqui, ó. Peixe enorme, eu vou vir pescar aqui. Eu vou pegar esse peixe. Quando você tem dignidade é muito difícil, né? Você se sujeitar. Você vive ali com dignidade no meio daquela imundícia toda, sendo humilhado, envergonhado. Tem muitos amigos meus que eu vejo que vivem essas coisas, mas eles não conseguem encontrar caminho para sair fora. Eu encontrei tendo que trabalhar, né? Trabalhar duro, sair fora, dedicar o meu tempo. Eu sou o seguinte, quando eu vou fazer uma coisa tem que ser 100%. Então, para cuidar de coisa de igreja, de costumes sociais, essas coisas, eu preciso dedicar 100%. Eu consigo fazer, mas assim, meia boca eu não consigo, né? E a questão de não receber dinheiro, se vocês quiserem apoiar meu trabalho aqui, eu vou colocar meu Pix aí na descrição desse vídeo. Apoiem. Me ajuda muito. Eu tenho custos no Brasil, eu faço tudo que vocês investem na minha vida é para fazer as minhas correrias ali, para o meu autodesenvolvimento, para ser o melhor cada dia mais para mim mesmo e para todos aqueles que me ouvem, né? Mas sem aquela intenção de eu vou semear na sua vida, eu vou plantar nessa terra. Eu sou uma terra fértil, sim, mas sejam auxiliadores, não mantenedores, no sentido de que a sua intenção é dentro dessa egrégora dogmática, entendeu? Quiserem, manda, se não quiser também não preciso, não dependo disso, mas auxilia bastante, tá certo? Então esse é o motivo de eu não querer fazer parte dessa coisa, porque dinheiro de igreja, de tráfico de droga, de prostituição, de tráfico é a mesma coisa. Se eu começar um movimento em algum lugar, então se é um lugar periférico assim, se eu começar algum movimento utilizando a Bíblia, que é um livro maravilhoso, começa a aparecer um monte de gente, né? E a grande maioria é um bando de preguiçoso, né? Que não quer trabalhar, não quer fazer nada. Daqui a pouco eles começam a competir com você dentro do ambiente que você construiu, porque eles fizeram alguma coisinha ali dentro. Entendeu? É um inferno, cara. Vocês que são pastores aí, meu, sei lá, talvez rever isso daí na vida de vocês, né? Gasta tanto tempo longe de família, deixa de viajar, deixa de fazer um monte de coisa para ficar cuidando de um monte de gente que não tá nem aí para você. Eles estão personificando o ego deles. Eles estão aí por você até onde eles são nutridos, são alimentados das conveniências do ego, do caráter egocêntrico. Quando não tem mais, entendeu? Isso é normal, isso faz parte. Eu não tô julgando ninguém aqui não, eu tô falando de autoconhecimento, como as coisas funcionam, né? É pai daqui, é pai de lá, é pai nada, é o interesse que a pessoa tem em você, aquilo que você pode prover, aquilo que você pode dar para essas pessoas. Mas por outro lado, no meio de toda essa história, é igual Serra Pelada, é um garimpo, né?
Eu tenho muitas pessoas maravilhosas que andam comigo até hoje, que investem na minha vida, né, que apoiam os meus projetos e que acreditam que eu sou uma pessoa contundente e que tem intenções diferentes na minha vida. Você vai encontrando muitas joias, muitos diamantes lapidados, maravilhosos, com mentalidade forte, caráter forte, dignidade forte, não são mimados, né, que eu quero, são já é uma mão mesmo, assim, mulheres fortes, né? Mas assim, os que não são, também tá tudo certo, entendeu? É assim que é. Essa coisa de tradição familiar, tradição social é muito forte. Esse jogo de conveniências, de interesses, né? Eu fico vendo os meus filhos aqui na América, são tão puros, né? O Itza, que tem 10 aninhos, assim, ele parece um menininho de 3 aninhos, assim. Aí no Brasil já é diferente, né? Com 10 anos o cara já tava, é nóis, mano, tá na malandragem, tá aplicando anabolizante no corpo, tá fumando tá muito louco, tá dançando a música sensual do Hit Parade e aquela porcariada toda. Então são culturas diferentes, eu entendo, gente, eu entendo, e eu não... É a experiência que eu tive, né, mas eu entendo todas as coisas, eu tenho autoconhecimento, tá certo? Então... Por isso que eu não quero saber de igreja, dessas coisas, porque o preço é muito alto, é o preço do tempo da sua vida, né? Mas assim, quer estar junto, quer andar junto, é dentro desses parâmetros que são respeitosos, amorosos, e tamo junto, porque eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, né? Essa consciência, vou continuar fazendo, e que quem quiser me ajudar nesse projeto, seja bem-vindo. Tá? Não deixa de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Isso ajuda muito também, tá? Amo vocês todos, sem exceção, sem exceção. Amo os adultos, as crianças, os bebês, né? Os que têm mentalidade mais desenvolvida, menos desenvolvido, mais subdesenvolvido. Não tô falando que eu sou Albert Einstein, não. Eu não sou Albert Einstein. Mas eu tenho uma experiência de vida e essa experiência criou uma forma de compreender, que na verdade há muitos anos tem, eu ficava segurando isso. Mas essa coisa também de você ficar dentro de uma realidade que as pessoas ficam te mantendo com aquela intenção dogmática, você não pode falar o que você quer. E eu sou livre, né? Eu falo o que eu quero falar, né? Eu penso o que eu quiser pensar, né? Não existe critério de nada. Que o Eterno me abençoe, né, nessa missão, que não é brincadeira, ela é árdua. Que Ele coloque perto de mim pessoas verdadeiras, sinceras. E que não tenha segundas intenções, segundos interesses a respeito da minha vida, tá certo? Aloha, mahalo, paz e bem, estamos juntos. É isso aí.